mais informação e prestação de serviço, lembrando que você pode ligar para cá no 3336-1260 para pedir aquela música que quer ouvir, lá está na sua lembrança, está na sua imaginação, e você pode também, inclusive, oferecer para quem você quiser, tá bom? Para os nossos internautas, é só acessar o nosso portal www.radiogazetaweb.com. A Sheila Cordeiro está aqui esperando com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação a sua ligação. Ligue para cá, peça aquela música que você está a fim de ouvir, eu toco daqui a pouquinho para você, tá bom? Exposição Eros Gênese. Eu vou conversar sobre esse assunto aqui com um artista plástico muito jovem, o Emerson Pereira. Emerson, boa noite, está tudo bem, meu jovem? Boa noite, tranquilo. O Emerson, a exposição Eros Gênese surge da fusão não premeditada entre duas séries de desenhos e pinturas com objetos e objetivos específicos distintos. Traduz isso pra gente. Boa noite. Certo. É que eu e o meu colega de curso da filosofia, o Arthur, a gente fez uma série, cada um, de seis desenhos, 6 obras. Só que em nenhum momento houve nenhum compartilhamento, foi distinta a produção. Mas que depois, no análise, a gente percebeu que tinha muita semelhança. Mesmo eu tendo tomado uma posição mítica, do mito mesmo, para explicar a origem do cosmos, do universo e do ser humano, e ele já tomou uma posição mais histórica, mais fundada na matéria, no real, para explicar justamente a mesma coisa, a história da humanidade. Então a gente decidiu juntar essas duas séries e fazer esse evento, a Erogênese. Muito bem. Essa exposição ela vai se dar através de que? Quadros, pinturas? Que tipo de material vocês vão disponibilizar nessa exposição, o Emerson? Bem, cada um tem essa série, cada uma tem são 6 desenhos e pinturas, porque são técnicas mistas. Eu mesmo utilizo desenho e pintura, o Arthur também, mais o desenho. Mas também a gente vai ter outros trabalhos lá expostos, com outras técnicas também, outros quadros, outros desenhos, dobraduras, poemas. Isso, o material à venda também, a comércio. Vou mostrar. Essa junção aí, Eros Gênese. E eu me lembro aqui que Eros se trata de um deus da mitologia grega, não é? Que traduz o desejo, traduz o sexo. Exatamente, exatamente. E vai ter isso aí nessa exposição, vai ter essa vamos dizer assim, essa mostragem da coisa do desejo. Como é que vai se dar isso, o Emerson? Certamente. Na minha série de 6, ela começa com... É porque eu coloco aqui o Eros como uma força universal, como criadora também do universo. Então essa série, rapidamente, ela começa com nada, passa o caos, daí o cosmos. Não, antes do cosmos viria o Eros. E aí é que está a função dele, é juntar essas duas forças contraditórias, que é a ordem, no caso o Logos, a razão, e o caos, que seria a matéria. Então juntar essas duas coisas somente seria possível por Eros, que estaria entre os dois opostos, os dois extremos. Então Eros, nesse caso, seria uma energia de atração, basicamente. E conforme a organização de todo o cosmos, viria a vida, os seres humanos e tudo que há na Terra. A vida já seria a quinta parte. E na sexta, aí sim que viria o sexo, retratado lá por uma imagem e que especifica o fato de que o sexo é o que possibilita a perpetuidade da vida. É o ato em que o Eros toca sua sinfonia mais uma vez, eu digo assim. Afinal, somos todos filhos de Eros, né? Sim, todos filhos do desejo, claro, evidentemente. Agora me diga uma coisa, Emerson. Como é que vocês vão passar essa mensagem, né, para o público que vai assistir a esta exposição? Porque não é uma exposição simples, de uma tela, de uma fotografia, onde se bata o olho e já se faça uma leitura. Né? É uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa. Como é que vocês vão, vamos dizer, otimizar, né, para que o público entenda o que vocês estão querendo dizer, entenda o recado de vocês, entenda o objetivo dessa exposição? Entendo.
Acredito, a gente vai utilizar, eu vou me utilizar da narrativa, como os quadrinhos ou um próprio texto mesmo. Eu vou colocar um texto rápido, introdutório em cada sessão, somente para elucidar o sentido em que eu quis passar ali. Porque como é um mito fechado, esse em que eu elaborei, então a mensagem não poderia ser perdida. Porque às vezes a gente traduz um conceito complexo em uma obra, em uma imagem, e isso acaba não sendo passado. Então eu vou utilizar desse meio, desse artifício, que seria, além do tema, uma leve frase, resumindo a coisa toda. Ou seja, a exposição não vai ser fechada apenas em imagens, em pinturas ou em fotografias. Ela vai ter, então, algo dito para ilustrar o que se está vendo, para serem melhor entendido. É isso? Sim, sim. Porque, na verdade, isso aqui é uma aula de filosofia. Pois é. É uma aula de filosofia. Não é? E não é todo mundo que tem esse alcance, evidentemente. Né? Não é todo mundo. Essa exposição... O nome da exposição, gente, Eros Gênese. Eros Gênese. Para quem quiser saber muito sobre, por exemplo, a existência da humana, né, saber sobre até a origem da vida. Justamente. Até a origem da vida, porque isso aí vai estar, inclusive, sendo colocado, dialogado aqui nessa exposição. Não é isso, Emerson? Justamente. E eu coloco lá também... Tem muita informação e todo esse mito que eu elaborei, ele foi baseado em mitologias já passadas, mitologia grega e tal, alguns conhecimentos em filosofia e também minha própria visão de mundo, que eu achei válida para transpassar a outras pessoas. Então, justamente, vai ser uma pequena aula de filosofia, mas traduzida em arte, em obras. E eu me arrisco até a dar o sentido da vida em um ponto lá. Eu digo isso, mas tudo aberto a diálogo, tudo aberto a interpretação, que esse que é o legal de uma obra. O Emerson, não é uma coisa incomum, evidentemente. Você ouviu alguém dizer: rapaz, eu fui ali na exposição, não entendi nada, umas coisas esquisitas, uns traços, umas pinturas, umas voltas, umas cores loucas. Não entendi nada. O que é aquilo? Não é isso que acontece? Acontece mesmo. E por que a pessoa não entende? Me explica. Olha, para responder a isso, eu acho que vou voltar lá o Mário Quintana, vou citá-lo. Mário Quintana, o escritor Mário Quintana. Poeta, ele diz no verso que quando um crítico vem dizer que não entendeu a obra dele, é porque um dos dois foi burro. Muito bom. Ou o crítico foi burro, ou o Mário Quintana, ou o artista que não soube passar o que ele quis. É porque a arte, ela tem um poder imensurável, evidentemente, de atingir, de tocar, de chegar. Né? Agora, nem toda arte tem essa facilidade. Não é? Por exemplo, há artes onde a leitura ela tem um determinado tipo de público que alcança isso aí, tá? Evidentemente. Então, uma exposição, nem todo mundo tem um conhecimento suficiente para apreciar, para visitar uma exposição. Cada evento tem um público específico, Emerson? Alguns são sim, mas a gente não tem essa pretensão de meio que limitar a coisa, limitar o nosso trabalho. Por isso que a gente está fazendo lá no campus mesmo da universidade, uma coisa aberta aos passantes mesmo, em lugares de movimento. E, explicar mesmo a cada coisa que está sendo passada ali. Porque, às vezes, realmente um artista elabora tanto um símbolo que ele acaba recorrendo a uma certa inteligência do espectador. Isso é um perigo, pelo menos para a gente que quer que seja acessível o conhecimento. O conhecimento não deve ser erudito. Então, e a obra de arte, ela pretende também passar um sentimento, passar um sentido. Isso deve ser acessível, pelo menos como a gente vê. Então a gente faz de uma forma que seja acessível a todos, pelo menos. Até porque vocês estão tratando aqui sobre a história humana, né? Sim. E
evidentemente, você transmitir isso através de símbolos não é uma coisa assim tão fácil, evidentemente. Tem que haver aí um entendimento, seja, como você falou aí, de informações, de frases, para ilustrar melhor o que vocês estão colocando em termos de pintura, em termos de obra de arte mesmo, símbolos e outras coisas mais, evidentemente, que é para que haja um entendimento melhor. Claro que, por exemplo, o estudante de filosofia, estudante de arte, ele vai ter uma compreensão melhor, a informação vai chegar muito mais rápida, claro, evidentemente. Só porque ele vai estar mais aberto a isso. Exatamente. Ele está lidando com isso no cotidiano, lidando com este assunto, que não é o caso do público leigo. Mas a beleza, ela atrai. A beleza atrai. E aqui não vai faltar isso, né? Não, de forma alguma. O que é que a gente vai ter aqui? Cores, vamos ter... O que é que a gente vai ter assim? Se pudesse dizer, olha, Jaguar, vai ser uma exposição de muitas cores, uma exposição de painéis ilustrativos, o que é que me diga? Eu, na minha série, eu trabalhei mais com a coisa monocromática. Duas cores. Tipo como? A monocromática, assim. Tipo, duas cores, preto e branco. Preto e branco. Uma coisa simples. Mas, gradativamente, ela vai se tornando mais complexa, assim como foi a própria criação da vida. Da vida. Então, quando chega na parte da vida, eu já uso todas as cores para representar esse mundo que a gente vive, que é muito rico. E na parte do sexo também, cada cor uma obra em que eu coloquei cada cor representando um sentimento numa parte do corpo mesmo, partes erógenas e tal, predominando o vermelho. O vermelho, nesse caso, representa o Eros. O vermelho esquenta. A cor mais quente. E já o meu amigo Arthur, ele já utiliza de tons mais pastéis, cor de carne mesmo, que é o foco dele, é o ser humano. É a África, é a mulher, é a terra, o trabalho. Então a cor teve esse sentido para ele, apresentar o palpável. Você falou de Eros, que é a sua parte, que é esse deus da mitologia grega, que é o deus do desejo, o deus do sexo. E tem o outro lado, quer dizer, que tudo aí está compartilhando, Gênese, que no caso é o Arthur Buendia, que infelizmente ele não pôde vir aqui, não pôde estar com a gente. Sim. Essa parte aí, dá para você falar um pouquinho sobre essa parte? Ele que tem... Assim por alto, só para a gente fechar esse assunto aqui. O básico é que na Gênese ele trata justamente da origem humana, só que focado mesmo em como a humanidade se portou durante a história. Começando pelas necessidades, então daí vem o trabalho, e depois o refinar os desejos, né? Então no trabalho dele ele tem a mulher como ponto de motivação mesmo, e também de necessidade. Partimos da mulher, partimos da terra, partimos da natureza, nesse sentido que a mulher aparece. E o trabalho, sempre o trabalho, que é a forma que a gente tem de modificar a natureza, o mundo real. E nesse trabalho aí, ele procura distinguir, inclusive, o homem dos demais animais, não é? Assim como a história humana é. Uma certa parte. Porque eu digo que o Logos, que seria essa energia, uma energia inteligível e inteligente, quer dizer, uma energia que sabe, que tem o conhecimento, ela que dá a vida, ela que faz as coisas se moverem, seria a alma, no caso. Então, a leve distinção que teria dos homens dos animais seria essa quantidade de Logos, essa quantidade de razão que elevaria ele a um certo grau. Só que mais, como eu coloco lá, mais como um presente do universo aos homens. É um presente, esse lugar privilegiado na natureza. Mas todas as vidas têm uma centelha de razão, todas as formas de vida, elas contemplam algum segredo, alguma parte do universo. De todas as formas de vida partem de um desejo, seja do humano ou animal, vida humana ou animal, evidentemente. Né? Então o deus grego aí, o Eros aí, foi o grande, esse aí foi, vamos dizer, foi a grande vitamina da existência, né? Da vida. É a pulsão de vida mesmo. Pulsão de vida. Isso. É aquela centelha, né? Aquela centelha da energia, né? Que de ali nasce a vida, evidentemente. O Emerson, essa exposição você falou que vai acontecer no Campus Taufal, é isso? Exatamente. E começando amanhã. Amanhã, eu estou ainda meio fora do tom, porque eu estou voltando de férias hoje, às vezes eu ainda penso que estou de férias,
Eu ainda penso que é domingo, mas não é domingo. Não. Hoje é terça-feira já. Amanhã é quarta-feira, dia 3. Exatamente. Dia 3 vamos estar na praça, a Praça da Paz, lá na UFAL. No dia 4, na quinta-feira, vamos estar no Bloco de História. No dia 5, na sexta, na sexta vamos estar no CETEC, é um bloco de arquitetura. E voltando na semana que vem, vamos começar de novo, na quarta até a sexta, os mesmos locais. Primeiro na Praça Central da UFAL, Praça da Paz, depois no Bloco de História, e em seguida, no último dia, no CETEC. Deixa eu perguntar uma coisa para você, vocês pensaram, por exemplo, acho que até a ponto de enriquecer ainda mais a exposição, fazer uso, por exemplo, de palestrantes para fazer uma interação, por exemplo, com o público? Vocês pensaram nisso? Isso está inserido nesse contexto? De certa forma, eu mesmo... você é um dos palestrantes? Sim, eu mesmo já me via necessário exemplificar mesmo, explicar, mais do que isso, dialogar com quem vai ver as obras. Dialogar, ver se faz sentido mesmo, porque não adianta eu falar uma coisa, algo que eu aprendi e aquilo não se aplicar à vida de ninguém, entende? Na verdade, como eu falei para você, isso vai ser uma verdadeira aula de filosofia. Certamente. Não é? Vocês vão estar acompanhando a exposição, evidentemente, e fazendo essa interação com o público. Não é? A partir de quê? A partir de curiosidade do público, de perguntas, ou propriamente vocês vão provocar esse público aí? Vai ter isso aí? Mas seria interessante mesmo que nós provocássemos. Né? Vamos nos utilizar de qualquer forma. Com certeza vão aparecer dúvidas, então quem passar por lá, sinta-se à vontade a perguntar. Caso não entenda, não vá com nenhuma dúvida para casa. Exatamente. Senão... Mas é interessante que vocês façam essa provocação, porque isso mexe ali, vai mexer com a curiosidade do público, né? Até principalmente para quem não... Porque algumas pessoas que vão a essa exposição certamente não vão estar entendendo o que está acontecendo ali, evidentemente. Não é? Então é importante para mexer com essa curiosidade do público, não é? Com esse desejo de saber mais, porque na verdade o que vai acontecer, como eu falei, vocês vão estar ali passando conhecimentos, né, da história da vida, da história do desejo, do sexo, enfim, e é uma coisa que é universal. Exatamente. Né? A diferença do homem da vida humana para a vida animal, né? Até para as pessoas mesmo, o Emerson, aprenderem, porque a partir de que vocês estão colocando aí, essa diferenciação, por exemplo, essa distinção da vida humana para a vida animal, é até importante que as pessoas entendam porque a vida humana é uma e a vida animal é outra, para que haja, inclusive, esse entendimento, né, do homem com o animal. Porque o que a gente vê hoje, o Emerson, muito, o homem... muitas vezes não sabendo entender a importância do animal, não respeitando esse animal, não fazendo com que este animal tenha os seus direitos assegurados. Então é importante que o homem saiba que a vida é contemplada também ao animal, apenas ele não tem o que nós temos. O que você falou, a questão da alma, isso aí é uma outra questão, que faz parte de uma outra criação que vai além do Eros. Sim, seria como eu coloco lá como logos. Eu universalizo esse conceito de alma como logos, que seria a razão. Uma energia que dá a pulsão, a energia de movimento. Isso daí, esse logos estaria comungado, habitado no caos, que seria a matéria. Isso a partir do movimento de Eros. Então, quando essa energia habita a matéria, ela cria vida, ela gera vida. É algum corpo que vai se mover com o impulso de vida, sobrevivência, mas que vai chegar ao seu fim, a morte, naturalmente. Então, todas as coisas moventes, todas as formas de vida teriam essa mesma energia. Mas, como eu digo, o homem é que teria mais, é um lugar privilegiado. Mas que deveria respeitar essas outras formas, porque todas contemplam o mesmo sentido. Exatamente. Oi, Emerson, vamos fazer aquele chamamento final, aquele convite final para a sua exposição. Por favor, repita aí, que é para as pessoas saberem exatamente quando vai acontecer, os locais, ok? Não esqueça dos horários. Sim.
Então, a exposição Aerogênese vai estar lá no campus da UFAL a partir de amanhã, das 9 horas às 11 da manhã, na Praça Central da UFAL, e retornando à tarde, com o itinerante das 14 às 5 horas. Isso até sexta-feira. Só que dia 4 estaremos no Xica, o bloco de história, dia 5 no CETEC. Os horários vão ser sempre os mesmos dias, das 9 às 11 e das 14 às 5. Isso começando da quarta, indo até a sexta-feira, dessa semana e da próxima. Então fica assim, começa amanhã, dia 3, vai até o dia 5, retorna na semana que vem, dia 10 ao dia 12. Sempre nesses 3 lugares, na Praça Central, no Bloco de História e no CETEC. Lembrando, gente, que não paga nada para assistir, não paga nada, é de grátis. Então tá. Só vamos ter lá o material à venda, mas isso é por fora. Sim, muito bom você falar isso. Esse material que vai estar exposto, ele vai estar à venda, é isso, para quem interessasse? As séries, não, por isso que a gente produziu outras algumas com o mesmo sentido, outras com técnicas variadas, mas que vão despertar algum interesse. Então a gente vai disponibilizar essa à venda. Porque essa já tem um sentido muito pessoal mesmo, bem carregado já. Então, as séries... Uma obra de arte do artista plástico. Então tá bom. Conversei então com muito prazer com o jovem Emerson Pereira, ele que é artista plástico, sobre esta exposição aí, Eros Gênese, conforme ele falou, que acontece a partir de amanhã. Gente, é um assunto muito interessante. Se você tiver interesse em comparecer e assistir, não perca. Esta semana e na outra também. Ô Emerson, muito obrigado pela sua entrevista. Dê um abraço aí no Arthur, que não pôde estar conosco aqui. E sucesso. Parabéns. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Foi um prazer. Boa noite, ótima para você. Boa noite. São 8h50, programa.